Me chamo Judite. Era um sábado de manhã que prometia ser tranquilo. A luz do sol entrava pelas frestas das persianas, pintando listras douradas no chão da cozinha. O cheiro de pãezinhos de canela frescos flutuava no ar, prometendo um dia agradável. Lá em cima, minha filha, Luna, de apenas 6 anos, soltava risinhos melodiosos enquanto penteava com carinho o cabelo de sua boneca favorita, uma boneca com cachos tão perfeitos quanto os dela. Eu estava no meio de dobrar a roupa, absorta na rotina doméstica, quando, de repente, o som estridente da porta da frente se abrindo sem um aviso quebrou a quietude. Ei, onde está a pequena criatura? Minha irmã, Vanessa, chamou, com sua voz carregada de uma arrogância familiar, entrando como se fosse a dona do lugar. Seus saltos ecoavam no piso de madeira, um prenúncio do caos que ela sempre trazia consigo. Eu me enrijeci, sentindo a velha tensão subir pela espinha. Ah, Vanessa, a filha de ouro, a rainha do drama que nunca perdia uma oportunidade de se colocar no centro das atenções e, para piorar, a eterna favorita dos meus pais. Era uma dinâmica exaustiva que me acompanhava desde a infância. Mesmo depois de todas as suas travessuras na adolescência, trapaças descaradas, mentiras elaboradas e chiliques que fariam uma novela das 8 corar de inveja, eles ainda a idolatravam. Enquanto isso, eu, Judite, a filha responsável, a que sempre seguia as regras e tentava fazer a coisa certa, era vista como sensível demais, rígida demais, entediante demais. Nossos pais pareciam ter uma lente seletiva, enxergando apenas a Vanessa em seu brilho ofuscante, e me deixando na sombra. Luna, alheia à minha apreensão, desceu correndo as escadas, seus cachos castanhos saltitando a cada passo. O rosto dela irradiava alegria genuína. Ela amava Vanessa. E claro que amava. Vanessa era tudo o que eu não era, barulhenta, selvagem, espontaneamente divertida. Eu não a culpava por isso, Luna era apenas uma criança, atraída pelo brilho. Titia Van, Luna guinchou, jogando-se nos braços abertos de Vanessa. Minha irmã a pegou no colo com um floreio dramático, como se estivesse em um palco. Ai, meu Deus, esse esfregão está incontrolável, ela disse, soltando uma risada alta enquanto puxava de brincadeira o cabelo comprido de Luna. Cuidado, eu disse do corredor, tentando soar casual, mas o aviso saiu com uma pontada de ansiedade. Ela é sensível com o cabelo dela. Vanessa virou-se para mim, um sorriso irônico brincando em seus lábios perfeitamente desenhados. Ah, relaxa, ela zombou, revirando os olhos. Ela é uma criança, não uma supermodelo. O tom dela implicava que eu estava sendo exagerada, como sempre. Eu devia ter dito mais. Devia ter imposto limites, devia ter mandado ela ir embora. Mas meus pais viriam nos visitar mais tarde naquele dia, e a última coisa que eu queria era iniciar outra briga familiar, um espetáculo de acusações e lamentos que sempre me deixava exausta. A paz, mesmo que frágil, parecia mais importante do que confrontar a Vanessa naquele momento. As horas se arrastaram, carregadas de uma tensão sutil, invisível para todos, exceto para mim. Tomamos um brunch com Vanessa ditando a conversa e roubando todos os holofotes. Meus pais chegaram, e o cenário se completou, todos estavam bajulando a Vanessa como se ela tivesse acabado de descer dos céus, uma divindade intocável. Minha mãe, claro, trouxe a torta de limão caseira dela, a favorita da Vanessa, que por acaso nunca foi a minha. Uma pequena, mas constante, lembrança de onde eu me encaixava na hierarquia familiar. Vou levar a Luna lá para cima para um mini dia de spa, Vanessa anunciou de repente, com uma piscadela cúmplice para minha filha. Ela está precisando de uma pequena transformação. Luna acendeu, os olhos brilhando de empolgação. Podemos pintar as unhas também? Absolutamente. A titia tem mãos mágicas, Vanessa respondeu, com um sorriso largo. Eu hesitei. Aquele pressentimento ruim, que eu já conhecia tão bem, começou a se instalar. Vanessa, não corte o cabelo dela. Sério. A urgência na minha voz era inegável. Vanessa riu, levantando as mãos em um gesto de inocência teatral. O que sou eu, um monstro? Relaxa, mana. Que coisa. Meu coração apertou.
Eu gostaria de ter ido atrás delas. Gostaria de ter confiado na minha intuição, que gritava alerta. Mas fiquei lá embaixo, aprisionada na sala, ouvindo minha mãe tagarelar sobre como a Vanessa estava em uma entrevista com alguma marca de moda de luxo renomada, e como eu deveria ser mais parecida com ela, mais solta, mais moderna, não tão certinha. Cada palavra era uma alfinetada, um lembrete constante de minhas supostas falhas. Cerca de 1 hora depois, uma pequena figura desceu as escadas. Era Luna. Mas algo estava errado. O rosto dela estava corado, não de diversão, mas de angústia. Seus olhos, normalmente tão cheios de luz, estavam marejados e inchados. Mamãe, ela sussurrou, e a voz dela estava quebrada, mal audível. Eu não gostei. E então eu vi. Meu mundo parou. O cabelo lindo dela, sumido. Seus longos e macios cachos castanhos, que eu tanto admirava e cuidava, tinham sido cortados de forma desigual, massacrados com uma crueldade chocante. O lado direito da cabeça estava quase raspado, expondo o couro cabeludo. O lado esquerdo, irregular, com algumas mechas penduradas como se alguém tivesse desistido no meio do caminho, deixando um trabalho grotesco e incompleto. Era um ato de vandalismo, uma agressão contra a inocência da minha filha. Meu coração despencou, transformando-se em uma pedra fria no peito. O quê? O que aconteceu? Eu perguntei, ajoelhando-me em frente a ela, as mãos já tremendo incontrolavelmente. A raiva começou a ferver dentro de mim, um calor intenso e perigoso. Vanessa veio andando logo atrás, com uma indolência perturbadora, segurando um par de tesouras prateadas como um troféu, como se tivesse acabado de vencer uma competição. Calma, ela riu, o som agudo e insensível. É só cabelo. Ela queria franja. Eu só dei a minha versão. Ela tem 6 anos, eu sibilei, a voz carregada de veneno que eu mal reconhecia. Você massacrou o cabelo dela. Você a destruiu. Minha mãe, que até então parecia absorta em sua conversa, bufou atrás de mim, revirando os olhos. Ah, por favor. Que drama. Vai crescer de novo. Meu pai interveio, com sua voz apaziguadora, mas igualmente insensível. Honestamente, ela parece melhor, menos bagunçada. A Vanessa fez um favor a ela. Naquele instante, Luna desabou em lágrimas, ali mesmo no tapete. E ninguém, absolutamente ninguém, a confortou. Exceto eu. Eu a peguei nos braços, abraçando-a com força, sentindo seu pequeno corpo tremer em meus braços. Olhei para eles, Vanessa, minha mãe, meu pai, através de uma cega raiva que me impedia de enxergar qualquer coisa além da injustiça. Vocês acham isso engraçado? Eu disse, minha voz baixa e perigosa. Vocês acham que isso é alguma pegadinha? Vanessa encolheu os ombros, seu rosto impassível. Qual é, Judite? Não é como se ela fosse entrar em um concurso de beleza amanhã. Se liga. A arrogância em sua voz me quebrou. Luna enterrou o rosto no meu pescoço, soluçando incontrolavelmente. E foi ali que eu soube que estava farta. Farta de ser a preterida, a compreensiva, a que sempre engolia as ofensas para manter a paz. Não disse mais uma palavra. Não discuti. Não gritei. Mas olhei para eles, minha irmã, meus pais, e algo dentro de mim endureceu, uma determinação fria e inabalável. Eles haviam cruzado a linha. E, desta vez, eu ia ter certeza de que eles sentiriam cada consequência de seus atos. Na manhã seguinte, Luna se recusou a ir para a escola. Seu pequeno rosto estava pálido e inchado, e seus olhos fixos no espelho revelavam uma profunda tristeza. Tentei, com as mãos trêmulas, arrumar o que restava do cabelo dela em um estilo fofo com uma tiara, mas ela apenas se olhou no espelho e desabou em lágrimas novamente. Eles vão rir de mim, mamãe, ela sussurrou, a voz carregada de medo. Sentei-me ao lado dela, envolvendo-a em meus braços, sentindo o calor do seu corpo pequeno. Você continua sendo a garota mais linda do mundo, eu disse, beijando a testa dela, tentando transmitir toda a segurança que eu sentia falta. Mas você não precisa ir hoje.
Vamos tirar o dia para nós. Rapidamente, mandei mensagem para a escola, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e passei o dia com Luna, fazendo de tudo para que ela se sentisse vista, amada, segura. Fomos ao parque, assistimos a filmes bobos, comemos pipoca e, por um breve momento, consegui ver um vislumbre do seu sorriso de volta. Mas, por baixo da minha voz calma, havia uma tempestade furiosa. Eu não conseguia parar de pensar em como Vanessa havia rido, como minha mãe havia descartado as lágrimas de Luna como se fossem uma piada sem importância, como meu pai havia dito que ela estava melhor agora. Eles não apenas machucaram minha filha, eles a humilharam publicamente, em sua própria casa. E esperavam que eu, como sempre, seguisse em frente, absorvesse a dor e esquecesse. Mas, desta vez, eu não queria apenas que eles se sentissem culpados. Eu queria que eles sentissem o tipo de vergonha excruciante que Luna sentiu ao encarar seu reflexo desfigurado. Então, naquela noite, depois que Luna finalmente adormeceu, aconchegada ao meu lado na cama, exausta de tanto chorar, eu abri meu laptop. Com dedos que mal tremiam, acessei um arquivo que não tocava há anos, um segredo que minha família desconhecia. Eu possuía uma participação silenciosa no mesmo salão de beleza onde Vanessa havia trabalhado em tempo parcial anos atrás. Eu havia investido ali quando estava com as economias em alta, ajudando a proprietária, Carla, uma velha amiga da faculdade, a expandir seus negócios. Nunca pedi crédito público, apenas uma cláusula no contrato que me permitia direitos de decisão em caso de necessidade. E agora, a necessidade havia chegado. Na manhã seguinte, encontrei Carla no salão, com o coração batendo forte no peito. Ela ficou absolutamente furiosa quando contei, em detalhes, o que Vanessa havia feito com Luna. Ela fez isso com uma criança, Carla exclamou, com a voz embargada pela indignação. Em nome do meu salão. Trouxe tesouras daqui, usou a sacola com o logotipo como se fosse um acessório para a brincadeira dela. Postou no story dela também. Eu adicionei, mostrando-lhe a captura de tela do Instagram de Vanessa, onde a foto do cabelo mutilado de Luna estava postada com aquela hashtag cruel. A mandíbula de Carla se apertou, seu rosto ficando lívido. Feito. Considere-a demitida. Ela nunca mais pisa aqui, nem como cliente. E mais uma coisa, eu disse, sentindo uma pontada de poder crescente. Eu quero organizar um evento aqui, algo muito especial para meninas como a Luna. Ela piscou, me avaliando por um segundo, e então um sorriso lento se abriu em seu rosto. Agora sim, isso eu apoio com todo o meu coração. 2 semanas depois, com a ajuda incansável de Carla, lançamos a campanha Cachos de Coragem. Era um projeto ambicioso, oferecendo maquiagens e penteados gratuitos para jovens meninas que estavam se recuperando de bullying, tratamentos médicos dolorosos ou qualquer tipo de trauma envolvendo seus cabelos. Estilistas profissionais de toda a cidade se voluntariaram, doações jorraram de todas as partes, e o evento viralizou nas redes sociais. E adivinhe? Luna foi a estrela de tudo. A história dela tocou corações de mães, filhas, professoras e pessoas comuns em todos os lugares. Ela foi destaque na notícia local, em seu vestido rosa brilhante e um penteado novinho feito por um dos melhores estilistas da cidade. Seu sorriso voltou, seu brilho retornou, mais forte do que nunca. E Vanessa? Ela assistiu a tudo de casa, sozinha, desempregada, sem seguidores e furiosa. A ironia era doce. Mas eu ainda não tinha terminado. Durante todo o burburinho da mídia, aproveitei a oportunidade. Compartilhei a história de Luna publicamente em um blog de parentalidade bastante influente. Não citei nomes diretamente, mas as pessoas que nos conheciam, e que conheciam a Vanessa, sabiam exatamente de quem eu estava falando. E logo, os sussurros começaram a se espalhar como um incêndio. Vanessa perdeu uma colaboração de marca gigantesca, da qual vinha se gabando há semanas para todos os seus contatos. Alguns de seus amigos influenciadores se distanciaram, temendo a contaminação de sua própria imagem. Até meus pais, sempre tão alheios, começaram a receber mensagens preocupadas de amigos perguntando se o que haviam lido era realmente verdade. Minha mãe ligou, a voz gelada, mas com um tom de acusação.
Você nos fez parecer monstros, Judite. Mantive o telefone em silêncio, minha respiração calma. Sabe, ela acrescentou, sua voz ainda mais fria, talvez se você não estivesse sempre tentando se fazer de vítima, as coisas não escalariam assim. Eu quase ri. A audácia. A única vítima aqui foi Luna, mãe, eu disse, minha voz firme e clara. E em vez de protegê-la, vocês riram. Ela é apenas uma criança, vai esquecer? Mas eu não vou. Então, eu desliguei. Aquela conversa era um ciclo vicioso que eu finalmente estava disposta a quebrar. 3 dias depois, entrei com uma ordem oficial de não contato. Meu advogado, um profissional competente e discreto, entregou a papelada. Meus pais, em todo seu narcisismo e crença inabalável de que estavam acima de tudo, tentaram protestar, alegando injustiça e perseguição. Mas, no fundo, eles sabiam que a opinião pública não estava mais a seu favor. Eles sempre presumiram que eu ficaria quieta, que absorveria cada insulto, cada traição, porque era o que eu sempre fiz. Mas, desta vez, eles não machucaram a mim. Eles cortaram minha filha. Então, eu os cortei permanentemente da nossa vida. Meses se passaram. Sem a sombra tóxica dos meus pais e da Vanessa em nossas vidas, Luna floresceu como uma flor rara. Ela começou a acordar com um brilho nos olhos novamente, o peso da tristeza substituído por uma leveza recém-descoberta. Sua confiança retornou pouco a pouco. Primeiro na forma de pequenos sorrisos hesitantes, depois risadas mais altas e despreocupadas, e finalmente um dia, um desenho que ela fez para mim. Era um boneco de palito com cabelo cacheado e uma capa de super-heroína, com a etiqueta mamãe. Aquele desenho valia mais do que qualquer desculpa ou reconhecimento. Mas assim que nossa paz começou a parecer permanente, minha irmã tentou rastejar de volta. Era previsível. Começou com uma solicitação de mensagem nas redes sociais. Vanessa, oi, sei que as coisas saíram do controle. Podemos conversar? Quero pedir desculpas à Luna. Fiquei olhando para a tela por um segundo. Uma pequena parte de mim, ingênua talvez, pensou, talvez ela esteja falando sério. Então, no dia seguinte, um vídeo veio à tona. Era Vanessa, em uma entrevista de podcast, rindo e dizendo, com sua habitual indiferença, as pessoas são sensíveis demais com o cabelo. Eu cortei um pequeno rabo de cavalo e fui cancelada como se tivesse cometido um crime. Qualquer dúvida que eu tinha evaporou. Era isso. Eu não ia apenas seguir em frente. Eu ia reconstruir o futuro de uma forma que garantisse que minha filha nunca mais vivesse na sombra daquele tipo de crueldade. Então, fiz um movimento que Vanessa e meus pais nunca viram chegando. Você vê, meu pai era um investidor silencioso em uma pequena rede de spas de luxo, a mesma rede que acabará de fazer parceria com nossa fundação Cachos de Coragem. Eles, é claro, estavam completamente alheios ao fato de que a filha do seu investidor era a pessoa que havia iniciado o movimento viral de caridade. E, legalmente, meu pai não poderia permanecer como investidor em uma causa que publicamente expunha sua própria família por comportamento abusivo. Então, eu dei à equipe jurídica do SPA o que eles precisavam: provas irrefutáveis, capturas de tela das postagens de Vanessa, trechos de vídeo e a cláusula crucial em sua política que exigia total alinhamento dos investidores com os valores públicos da empresa. Não demorou uma semana. Meu pai foi removido do conselho. Todos os seus anos de negociações nos bastidores, toda a sua cuidadosa construção de reputação silenciosa, sumiram com uma única cláusula. Aquele era o tipo de golpe que ele entenderia. Mas eu ainda não tinha terminado. Peguei o momentum, a energia e a visibilidade geradas por Cachos de Coragem e o transformei em algo ainda maior. Nasceu o Projeto Laço, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer terapia gratuita, transformações e assistência jurídica para crianças que haviam sofrido humilhação pública, bullying físico ou abuso emocional, especialmente vindo de membros da própria família. Nosso evento de lançamento foi uma gala deslumbrante, um verdadeiro evento de tapete vermelho, repleto de apoiadores e mídia. E Luna, minha corajosa e brilhante menina, caminhou pelo tapete vermelho com os cachos saltitantes,
irradiando confiança em seu vestido prateado cintilante, segurando minha mão com força. Repórteres se aglomeravam, perguntando como ela se sentia. Ela olhou diretamente para a câmera, com uma serenidade surpreendente para sua idade, e disse as palavras que se tornariam nosso mantra: quando as pessoas tentam te diminuir, cresça mais alto. A foto dela dizendo isso acabou na capa de 3 revistas de parentalidade, tornando-se um símbolo de resiliência. Um mês depois, recebemos uma carta anônima em nossa caixa de correio. Sem nome, sem endereço de remetente, mas eu reconheci a caligrafia instantaneamente, a da minha mãe. Dentro, havia uma única linha, escrita com a caligrafia elegante, mas tremida: você nos fez parecer vilões, Judite, mas estávamos apenas tentando proteger o dia de sua irmã. Anexada estava uma foto amassada e desbotada de mim, Vanessa e Luna, tirada anos atrás, de um tempo em que eu ainda esperava que nossa família pudesse ser normal, que pudéssemos ter paz. Olhei para aquela foto por um longo momento, sentindo uma pontada de tristeza pelo que poderíamos ter sido, e depois, com uma determinação renovada, lentamente a passei pelo triturador. Porque eles não estavam protegendo nada. Eles estavam destruindo, e eu finalmente parei de deixá-los fazer isso. Nunca respondi à carta. Em vez disso, eu me posicionei em frente a 300 pessoas naquele fim de semana, no primeiro evento anual de arrecadação de fundos do Projeto Laço. Com a voz firme e o coração em paz, compartilhei a história completa pela primeira vez. Não escondi os nomes. Não hesitei diante dos suspiros chocados da plateia. E quando terminei, o aplauso foi estrondoso, um som de apoio e validação que me encheu de gratidão. Naquela noite, uma mulher se aproximou de mim em lágrimas, com os olhos vermelhos. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Por mostrar ao resto de nós que o silêncio não precisa ser a única forma de sobrevivência. Eu assenti, segurando a mão de Luna com firmeza, sentindo a pequena palma em minha. Porque era isso que eles nunca entenderam. Minha irmã, minha mãe, meu pai. Eles pensaram que diminuir alguém os manteria pequenos. Mas tudo o que fizeram foi podar a planta errada. E agora eu estava florescendo, linda e forte, e não havia mais espaço para ervas daninhas em meu jardim. Obrigada por ouvir a história de Judite. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.